Pois é, pessoal, gravado o vídeo então do Aurora 16, esse daqui na minha mão agora é o Area 51, o novo lançamento da Alienware, que inclusive tá cheio de marca de dedo, ó, que aqui eu mostro a realidade, como é que é usar isso aqui no dia a dia. Não adianta eu mostrar pra vocês isso aqui tudo limpinho, porque não é assim que é a realidade, né? Mas eu vou limpar, porque tá feio demais, calma aí. E pronto, agora sim, olha só, inclusive sempre me perguntam, né, o que você usa pra limpar notebook? Eu uso isso aqui, ó, custa, sei lá, R$16 na Amazon, chama Flash Limp, vem esse líquido com duas esponjinhas, você limpa a tela, limpa o notebook, limpa o celular, limpa tudo. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, vale muito a pena. Mas bom, tá limpado aqui pra ficar bonito no vídeo, mas vocês já viram que pega a marca de dedo, né? Esse aqui é o Alienware Area 51. É um notebook já, para os padrões brasileiros, inclusive, top de linha, tá? Aqui nós estamos falando de um notebook focado no público gamer, o cara que quer jogar, o cara que quer todos os recursos possíveis. Eu falo o cara genérico, né? Mas pode ser a mina também. Enfim, não importa. A pessoa que quer comprar para ter todos os recursos possíveis para jogar é isso aqui que você precisa, belezinha? Bom, isso aqui faz parte dos lançamentos agora que a Dell tá trazendo. E nesse momento que esse vídeo está sendo postado, esse notebook nem foi lançado, nem teve o evento de lançamento dele, então a gente não sabe o preço ainda, nem a caixa que vem nele. Essa minha unidade de testes aqui, nem com caixa veio, tá? Pra você ter noção. O evento de lançamento dele é em setembro, e aí a gente vai ver quando é que ele vai ser lançado, tá? Talvez seja lançado em setembro, talvez não sabemos. E também, em relação às versões, será que vai ter só essa versão que eu vou mostrar pra vocês? Será que vai ter outras placas de vídeo? A gente vai ver no evento. Por enquanto, a gente sabe que essa versão que tá aqui na minha mão, a gente sabe que vai ser lançado, beleza? Bom, então esse daqui faz parte do lançamento que junto com o Aurora 16 vai acontecer agora no mês que vem. Esse aqui já é um notebook, como eu falei, focado no público mais top, cara. Isso daqui tem simplesmente uma RTX 5070 com um Core Ultra 9. E não é qualquer Core Ultra 9, a gente tá falando de um Core Ultra 9 275HX. E essa RTX 5070 com 8 GB de VRAM e 115 watts de TDP, né, de TGP. Então assim, é um notebook forte, muito forte, a ponto de que eu consegui abrir aqui Cyberpunk com tudo no Ultra e RTX ligado e o bicho foi bem, mas a gente já fala disso. Bom, esse aqui então é o novo Alienware. Quais são as diferenças dos Alienwares que a gente já tinha para esse daqui? O que tem de novo? O que tem de novidade? Qual que é a faixa de preço desse notebook? Bom, faixa de preço eu já vou adiantar. Eu não sei dizer, porque não foi lançado ainda, eu não sei realmente nem chutar a faixa de preço desse notebook. Eu espero que seja um preço interessante. Se você tá vendo esse vídeo e ele já lançou, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Entra, confere e comenta aqui o que você achou do preço. Se tá bom ou se tá um absurdo, porque eu não sei, até o momento não sei. Bom, esse notebook aqui, primeira coisa que você precisa saber do Area 51. É um notebook focado no público gamer de verdade. Então, tudo nele é feito para jogar com máxima performance ou para trabalhar com máxima performance. Afinal de contas, muita gente compra notebook gamer para trabalhar, não para jogar. Primeira coisa que eu quero falar é do design. Olha que coisa linda. Ele tem muito RGB, né? Ele tem RGB aqui no logo, então ó, eu vou abrir aqui a tampa dele, que é diferente do que tem no Aurora. O Aurora não tem esse logo iluminado. Aqui nós temos um logo iluminado RGB personalizável, com essa traseira aqui, olha, bem grande, né? Onde ficam os sistemas de conexão e de saída de ar, também iluminado. Olha que bonito. E você pode escolher a cor, tá? Nesse momento tá no modo arco-íris, fica passando a cor aqui, mas você pode colocar uma cor fixa aqui, uma cor fixa no logo aqui, bem bonito, né? E além disso tem RGB também aqui, olha, no teclado. E RGB por tecla, tá? Por tecla, muito top. Dá para personalizar do modo que quiser, cada tecla aqui individualmente. Muito da hora isso, né? Então, falando de construção, já que a gente já começou falando disso, essa tampa traseira, além de ter esse RGB, ela é de alumínio anodizado, então é uma tampa de alumínio. Aqui, nesta parte, é tudo emborrachado e é um emborrachado muito bem construído, tá? Na parte de baixo aqui, nós também temos uma superfície, nessa parte aqui do Cryo Chamber, também é emborrachado. Já aqui, né, é o que aparenta ser também de alumínio, tá? Todo esse resto dessa construção aqui do notebook também aparenta ser de alumínio. O Cryo Chamber é esse sistema aqui, olha, de resfriamento novo da Dell, que eles conseguiram fazer um sistema mais protuberante aqui na parte de baixo, então é um pouco mais grosso, olha, tem essa calotinha aqui embaixo do notebook, onde fica os coolers, os sistemas de resfriamento com entrada, saída, heat pipe, então ele consegue sempre estar levantado, olha, quando eu coloco na mesa, ele está sempre mais de pé e o sistema de resfriamento é muito melhorado, porque no próprio sistema que tem entrada de ar frio
E além disso, ele consegue deixar o notebook mais elevado para entrar mais ar frio aqui na parte de baixo, para conseguir ventilar melhor e faz com que o notebook seja muito bem resfriado, e realmente é, e muito silencioso. Inclusive, tanto o Aria 51 quanto o Aurora tem um modo chamado Stealth, que eu vou mostrar mais pra frente no vídeo, que você consegue até mesmo jogar ou trabalhar com o notebook sem fazer barulho. Ele basicamente silencia as ventoinhas, como acabou de ligar aqui, você consegue silenciar essas ventoinhas, funciona muito bem, mais pra frente eu mostro no vídeo. Quando a gente abre aqui a tampa dele, ele não abre 180 graus igual o Aurora, ele abre mais ou menos aqui, esse aqui é o máximo dele, tá? Nós temos aqui uma tela grande e um sistema da tela muito interessante, mas eu já falo disso. Por dentro é todo emborrachado, tudo emborrachado. Nós temos aqui dois alto-falantes bem grandes, aqui um sistema de alto-falante que tanto no Aurora como no Aria 51 são muito bons, mas no Aria 51 especificamente é um absurdo, é realmente um sistema de alto-falante excelente, muito bom mesmo. Nós temos aqui o teclado, não é full size como é no Aurora, então no Aurora nós temos aqui as teclas numerais, aqui não tem. É um teclado que tem as setas, tem tecla de função lateral, tem tecla numeral em cima, tem as teclas de função em cima, inclusive tecla personalizada, porém não tem as teclas especificamente para número, né, aqui do lado. Nós temos um teclado, como eu falei, retroiluminado, RGB, personalizável por tecla, tem aqui também a tecla, o botão Power, né, que apesar de ser junto com o teclado, ele parece ser um botão separado do teclado, mas eu vou ter que confirmar depois isso quando a gente pegar um desse aqui, versão final, e a gente for abrir ele, a gente vai testar isso também. Sim, porque esse aqui não é a versão final, isso aqui é uma versão de engenharia, porque ele não lançou ainda, tá? Mas ele vai ser basicamente isso aqui, talvez com míseras diferenças internas de construção, porque a versão de engenharia não passa pelo mesmo controle de qualidade que a versão final passa. Por isso, alguns testes eu nem vou fazer com ele, porque por ser uma versão de engenharia, pode ser que tenha coisas que não funcionem tão bem nele ainda. E é muito legal que a Dell deixou a gente testar esse notebook, né? Tanto esse quanto o Aurora, antes do lançamento, porque é um dos primeiros vídeos do Brasil e do mundo que você vai ver desse notebook aqui, do Aria 51 e também do Aurora. Você só vai ver no Brasil, por enquanto, em dois canais, aqui no Lip Mal Star e no Lucas Ishi, meu amigo Lucas Ishi, um forte abraço. Pô, muito legal que a Dell viu o comentário de vocês, viu como vocês gostam aqui do canal e cedeu aqui essa unidade pra gente poder falar de forma sincera. Isso aqui não é patrocinado, tá? Não tô ganhando nada pra poder falar bem ou falar mal, inclusive a gente vai falar mal do que tem que falar. Quando a gente abre aqui, além do teclado, do palm rest aqui de borracha, nós temos uma tela grande, porém com uma coisa que eu já não gostei. Primeiro, é uma tela grande, é uma tela boa, excelente, é uma tela que tem 500 nits, muito bom, é uma tela Wide Quad HD, então também acima da média, com 300 Hz, G-Sync, Advanced Optimus e 100% DCI-P3, o que é uma certificação de cor, é uma certificação de amostragem de cor maior que a RGB. Então, por ser 100% DCI-P3, ele atinge um espectro de cor maior do que 100% sRGB. Em relação à tela, não tenho o que falar, é excelente. Uma das melhores do mercado nessa categoria de notebook, não tem muito o que falar realmente. Acima disso aqui, só se fosse OLED, mas realmente muito boa, entrega todas as especificações que a gente espera para um notebook desse preço, né, dessa categoria aqui. Mas o que eu não gostei foi o quanto de borda tem nessa tela. Eu achei uma tela com muitas bordas. Aqui na parte de baixo tem uma borda relativamente grande por conta do sistema da dobradiça aqui. Isso sim é muito bom, achei muito legal, mas achei que tem muitas bordas. E na lateral, apesar da borda não ser tão grande na teoria, isso porque realmente se você for medir não é uma borda grande, na prática, devido ao design deles, ficou sim uma borda grande. Então isso aqui eu não gostei, achei que deveria e poderia ter bordas menores. Porém, chega mais perto aqui que vocês vão ver o trabalho de engenharia que isso aqui teve. Olha só, quando você fecha o notebook, percebe só o que acontece. Você não tem nenhuma fresta da onde ele abre. Você não consegue enxergar a dobradiça, nada. Porque a dobradiça, quando você abre, ela entra para dentro aqui do notebook. Então assim, em relação a design, engenharia do chassi, perfeito. É impressionante. Olha, eu vou abrir aqui e repara como que a tampa entra para cá e não bate aqui atrás. É impressionante. Vocês vão entender, olha só. Ele simplesmente sobe. É como se estivesse flutuando, entende? Olha só aqui atrás, olha. Quando a gente abre a tampa, ó. Porque normalmente, quando você abre algo assim, dá a impressão de que essa tampa bateria nessa parte de borracha. Mas não, olha. Ele abre para baixo, olha. E entra para dentro da parte de borracha. É realmente assim, é uma engenharia muito bem feita nessa dobradiça. Isso é impressionante, parece ser muito resistente, porque ela é em toda a extensão da tela aqui.
sensacional. Outra coisa que eu achei legal em relação ao design é todo o design bem único, né, da Alienware, e a borda da tela é um pouco curva aqui, não da tela em si, né, mas da carcaça onde fica a tela é curva. Então quando você fecha, ele encaixa perfeitamente aqui, olha. E sim, é um notebook que abre só com uma mão, olha só, se eu conseguir levantar aqui, né, pronto. Ele trava muito bem travado, olha, agora aqui, pronto, consegui colocar meu dedo. Ele abre com uma mão. A única questão é que quando ele trava aqui, olha, é como se tivesse um ímã. É bem difícil de abrir. Aí depois que você meio que tira esse ímã, ó, calma aí, quer ver, ó? Tirei o ímã, chega aqui perto com essa câmera que vai dar pra ver mais um detalhe. Quando a gente, ó, tira aqui o ímã, pronto. Aí a partir daqui eu consigo com uma mão só. Mas quando ele tá fechado, até que agora eu consegui. Mas ele realmente trava muito bem por conta desse design que tem aqui, mais arredondado da tela. Então, assim, em relação a design, eles estão de parabéns, é muito original, muito bem feito, muito bem trabalhado. Mas eu acho que a tela ficou, assim, no meu gosto pessoal, um pouco feia. Eu acho que ficou bordas demais aqui na tela, mas isso aqui é o gosto pessoal, vai de cada um. Notebook então destravado em funcionamento, nós temos aqui o software da própria Dell, né, que nós temos em todos os modelos Alienware, que é o Alienware Command Center. Aqui tá um pouco mais atualizado até, nós temos aqui várias opções para poder ver a temperatura do processador, da GPU, velocidade das fãs e tudo mais. Nesse momento não tem nada rodando, tá? Eu tô aqui na área de trabalho, mas uma coisa legal é que aqui você também consegue personalizar todo o RGB do teclado, consegue personalizar de forma individual as teclas, consegue personalizar o RGB aqui de trás, ligar ou desligar caso você não queira usar, então ele tem um software bem legal também. E falando então de processador, nós temos um Core Ultra 9 275HX com RTX 5070, com 8 GB de VRAM e 115 watts de TGP. Além disso, essa versão que eu estou testando aqui tem 32 GB de memória RAM, mas é expansível até 64 GB e tem uma velocidade de memória RAM de 6.400 MHz. Lembrando, essa questão de expansividade, a Dell aprova até 64 GB, mas não significa que você só consegue colocar 64 GB, tá? Às vezes, pode ser que você consiga colocar até mais do que isso, mas a Dell aprova até 64. Ela não garante que se você colocar, sei lá, 128 GB que vai funcionar ou não, mas 64 ela garante que funciona. Outra coisa legal desse notebook, ele é o primeiro Alienware que já tem suporte a SSD Gen 5. Interessante também, realmente você está tendo a última geração no que se diz quesito a jogos aqui, né, a consoles portáteis na sua mão, porque de certa forma o notebook também é um console portátil, né, você tem realmente tudo do melhor nesse sentido. Também já tem Wi-Fi 7 e além disso também tem conexões bem interessantes. Nas laterais ele quase não tem conexão nenhuma basicamente, nós temos aqui saída de ar na lateral direita e na lateral esquerda nós temos duas saídas de ar também. Aí aqui nós temos duas conexões, são as únicas duas que não ficam na parte de trás. A entrada para cartão SD e entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Percebe que ele tem duas saídas nessa lateral? E além disso, uma na lateral direita? E na parte de trás, não bastando isso, ele tem duas grandes saídas, que inclusive me lembram muito um veículo, me lembra um carro. Parece uma frente de carro, sabe? Acho bem legal. E isso demonstra que o sistema de resfriamento desse notebook é muito parrudo, é muito forte. Aqui na parte de trás temos todas as outras conexões, inclusive 3 USBs tipo C, uma delas tem até o suporte a Power Delivery para você carregar algum dispositivo ou fornecer mais energia. Nós temos 2 USBs tipo C com Thunderbolt e uma saída HDMI, além, é claro, da entrada proprietária para carregar o notebook. Essa USB tipo C, as duas são Thunderbolt 4, porém nenhuma das duas carrega o notebook. Você consegue transmitir dados, transmitir imagem, mas não carrega o notebook pela USB-C, tá? E uma outra coisa que esse notebook tem, aqui na parte da tela também, é que ele tem a webcam aqui na frente com o Windows Hello. Tem todos os sistemas aqui infravermelho do Windows Hello. Então dá para você fazer todo o bloqueio, destravamento e validação pelo Windows Hello. Funciona muito bem, bem legal que tem isso aqui. Afinal de contas, quem vai trabalhar, até mesmo às vezes em alguma empresa e vai levar esse notebook, você tem mais segurança e mais agilidade na hora de mexer também. Tá, Felipe, mas aí, como que é jogar com isso daqui? Isso aqui é top, não é top? Olha, é muito top. Se tratando de notebook bem equilibrado, é um dos mais equilibrados que eu já testei nesses últimos tempos, porque ele entrega muita performance, mas sem esquentar muito e sem fazer muito barulho.
o bicho é brabo mesmo, tá? Ele é pesado, ele é um notebook maiorzão, lógico que é, afinal de contas nós temos uma RTX 5070 aqui, inclusive é um design que lá fora nos Estados Unidos tem versões até mais parrudas do que essa, com hardwares até mais fortes do que esse daqui, então ele precisa ser realmente um notebook maior, mais grosso, isso aqui é normal. Só que o que me impressionou mais foi porque eu abri Cyberpunk aqui, consegui colocar, obviamente, em Wide Quad HD, que é uma resolução bem mais alta, né, do que o comum, e além disso, tudo no Ultra, tudo no talo, com o Ray Tracing ligado. Ray Tracing no mínimo, porém ligado, tudo no talo, DLSS ligado no modo qualidade e Frame Generation ligado. Meus amigos, isso aqui entregou muito FPS, tá? Eu não vou mostrar exatamente a quantidade de FPS, porque eu vou deixar isso pro review completo quando a gente tiver a versão final dele. Mas o que eu posso dizer é, daria para jogar Cyberpunk até sem Frame Generation. Ele realmente entregou, sem o Frame Generation, mais do que o necessário para jogar, mesmo com Cyberpunk, com tudo no Ultra, e além disso, se manteve uma temperatura muito interessante, principalmente aqui na superfície. E agora jogando aqui na prática, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o som que ele faz, né? O barulho da ventoinha, se faz barulho, se não faz. E eu tô aqui agora com o Cyberpunk aberto e olha só as configurações aqui, olha. Tô com o Cyberpunk, com o gráfico aqui, olha. Primeiro, né? A questão da interface de vídeo tá em Quad HD, beleza? E gráfico, olha só como eu tô jogando Cyberpunk. Coloquei o DLSS Frame Generation, DLSS aqui no modo Transformer balanceado e tudo no talo com traçado de raios ligado. No modo mais básico, né? Que eu só liguei o Ray Tracing, mas não liguei todas as outras opções. Então tá com tudo no Ultra e Ray Tracing ligado no menor modo do Ray Tracing, né? Assim, não vou mostrar para vocês, como eu já falei, questão de desempenho, mas o que eu posso dizer é, tá muito jogável, tá? Tá entregando uma taxa de FPS muito boa. E o barulho que ele entrega é esse aqui que vocês estão ouvindo. Mas vocês percebem que, eu vou até daqui a pouco ficar quietinho, quando eu comecei a gravar aqui, ele não tava fazendo barulho, ó. Nesse momento, olha, se liga, vocês estão ouvindo? Não dá pra ouvir, né? Dá pra ouvir o barulho do jogo, mas não dá pra ouvir o barulho do notebook. Por quê? Ele tem esse modo, cara, que ele liga quando precisa, depois ele desliga, ele diminui. Claro, você pode personalizar, né, ou como você quer que as ventoinhas trabalham, mas bem interessante que assim, quando ele não tá precisando mesmo, ele quase que desliga as ventoinhas, assim. Ele não desliga, mas fica no modo que fica bem silencioso mesmo, sabe? E depois ele volta. Agora tá voltando um pouco do barulho, mas nunca faz um barulho tão absurdo não, tá? Eu achei um notebook bem silencioso. E aí o legal, ó, aqui no teclado, a gente tem alguns modos aqui, algumas teclas de função que você pode personalizar. Uma delas é o F7 aqui, que é como se fosse essa... Bom, parece aqui até uma navezinha assim, sabe? Você clica aqui no FN e aqui no F7 e ele vai... Aqui na verdade é só o F7, né? Isso, ele ativa o modo Stealth. Olha só, aqui no Alienware Command Center, né, que é o aplicativo da Alienware, onde você controla tudo, controla a cor do RGB, do teclado, da traseira dele, você também consegue controlar a questão de resfriamento e tem aqui o Stealth Mode, né, que seria o modo silencioso, vamos dizer assim. Você consegue ligar esse modo tanto por aqui pelo software ou clicando na tecla F7, como eu sei para vocês, e aí ele vai ativar ou desativar, né? Então, depende do que você deixou ativado. Se você deixou a tecla FN ativada, você tem que clicar FN e F7, ou se tiver desativado, só clicar o F7, né? Mas clicando aqui, ó, FN e F7, aqui, ó, ele já liga e desliga. E aí, com o modo Stealth On ativado, igual tá agora, aí ele fica muito silencioso. Aí ele não faz barulho, como o próprio nome já diz, né? Ele fica realmente no modo silencioso. Porém, a grande questão é que jogando um jogo pesado, como o Cyberpunk, no modo que eu tô jogando aqui, com tudo no Ultra, no modo Stealth, eu não recomendo você fazer isso. Ele vai ficar silencioso, mas a temperatura do processador vai subir significativamente. Então, eu achei uma boa temperatura do processador de modo geral, no modo normal, mas com o modo Stealth, eu diria que é para tarefas básicas ou intermediárias. Para tarefas mais pesadas, eu não jogaria por muito tempo no modo Stealth. Ele vai se manter sim silencioso, mas a temperatura do processador sobe muito e aí eu já não gostei. Mas no modo normal, a temperatura se mantém muito boa. E uma coisa legal também é que, olha só, eu vou voltar aqui para o modo normal, vou retirar do modo Stealth. Tá aqui, ó, o modo Stealth está desligado, ó, está no off.
E agora ele vai começar a ligar a ventoinha. E uma coisa que eu achei legal é, a temperatura do processador se mantém muito boa, da placa de vídeo, mas principalmente o que é uma coisa que me impressionou muito é a temperatura da superfície do notebook, né? Como ele também é um notebook bem grande, ele tem muita área para dissipar. E o legal é que, olha só, aqui onde fica o seu pulso, tá 25 graus. Isso aqui é muito, mas muito frio mesmo. Então nessa área aqui, olha, tá 25 graus. Começa a ficar um pouco mais quente quanto mais a gente sobe. Na área do A, vou medir aqui bem no W, olha. No WASD. 35 graus no W. Na barra de espaço, 26 graus. Com o Cyberpunk aberto aqui, como eu mostrei pra vocês, tudo no Ultra. E aqui, na parte mais quente do notebook, né? Aqui em cima, do lado direito, 34 graus. E do lado esquerdo, 38 graus. Então mesmo com o Cyberpunk aberto, dificilmente a superfície do notebook chega nos 40 graus e passa disso, é muito difícil. Então assim, é um notebook que, de maneira geral, a superfície dele está muito bem trabalhada. Eles conseguiram, de fato, dissipar muito a questão do calor no notebook. Isso aqui é sensacional, muito legal mesmo. E por ter o Intel Core Ultra 9, pode imaginar que na hora de você jogar um jogo competitivo aqui, você vai ter muito FPS. Na hora de trabalhar, então, nem se fala. Eu achei realmente bem legal, muito interessante, e o que me deu a sensação desse notebook aqui, é um dos, assim, poucos notebooks me dão essa sensação, mas o que esse Area 51 me deu foi uma sensação de paz em estar jogando com ele. Vou explicar. Eu já testei vários notebooks fortes aqui, mas a maioria dos notebooks muito fortes às vezes não são tão preparados, tá? E aí o que acontece? Às vezes você tá lá jogando e você tá vendo que o notebook tá aquecendo pra caramba, tá fazendo um monte de barulho. Isso me deixa meio nervoso, porque eu fico achando que o negócio vai quebrar em pouco tempo. Poucos notebooks me deram essa sensação. Aqui vai um exemplo de um que me deu essa sensação boa. O Asus G16, por exemplo, a linha ROG Strix, é um notebook que, poxa, quando eu pego pra jogar, mesmo jogos pesados, eu fico tranquilo. Eu sei que o notebook tá aguentando bem, ele não tá esquentando, ele não fica fazendo barulhão. Esse daqui é igual, ele me deu essa mesma sensação, sabe? De paz, assim. Pô, o notebook tá lá, tá entregando muita performance, mas ao mesmo tempo não tá fazendo barulhão e tá com uma temperatura muito boa. Eu realmente achei muito bom, inclusive quero muito comparar ele com uma linha Strix, com um ROG Strix. Eu acho que vai ser um comparativo interessante. O que vocês acham disso? De maneira geral, gostei demais do notebook. Acho que poderia carregar USB-C, mas nesse caso também nem faz tanta diferença, é um notebook maior. Agora, o que eu não gostei foi o design da questão da tela. Apesar de ser uma tela muito boa, com boa área, eu achei uma borda muito grossa. Eu acho que poderia ser um design mais fino, mais elegante nesse sentido, sabe? Eu achei meio grande demais para 2025. Mas esse foi o único defeito inicialmente que eu vi dele. As temperaturas são ótimas, não faz muito barulho, o alto-falante é excelente, é um notebook que é capaz de rodar qualquer coisa hoje em dia no Ultra. Claro, dependendo do jogo, você vai ter que utilizar DLSS ou Frame Generation caso você queira ligar Ray Tracing, etc. Mas com certeza é um notebook muito capaz para rodar tudo hoje em dia no Ultra e para trabalhar é um absurdo. Esse sistema de resfriamento da Dell funcionou muito bem e, meu, tá muito aprovado. E pelo que ele é, até que ele não é muito pesado não. Pelo que ele entrega, cara, isso aqui é quase que do tamanho do Dell G15, meu. Só que a gente tem uma RTX 5070 aqui dentro. Muito top. O que vocês acharam do Area 51? Teria um? Não teria? Claro, isso aqui não é um review, isso aqui é um hands-on, isso aqui é umas primeiras impressões. A gente ainda tem que testar mais, tem que ver todos os defeitos, tem que ver a questão da bateria, que provavelmente não vai durar nada nesse modelo, mas eu não pude testar muito ainda, então a gente vai continuar testando. Vou comprar uma versão para o canal, para a gente poder testar mais coisas, inclusive fazer comparativo e mostrar para vocês todos os testes. Então já comenta aqui embaixo qual que é o comparativo que você quer ver com ele, quais os próximos vídeos que você quer ver com o Area 51, que a gente vai trazer aqui para vocês. Tamo junto, galera, deixa o like, se inscreve no canal, valeu e falou! Que agora eu vou jogar o meu CS, cara.